Olá pessoal, bom dia, bom dia. Vamos começar a nossa live. Como é que foi o final de semana de vocês? Espero que tenha sido um final de semana abençoado por Deus. Essa semana iremos falar a semana inteira sobre milagres. Semana inteira iremos falar sobre os milagres de Jesus. Alguns segredos. Você que já está aqui conosco, clica na setinha, envia a nossa live aí para o máximo possível de pessoas. Abençoe a vida de outras pessoas, convidando elas para participar conosco. Já está por aqui o Washington. Boa tarde, Washington. Agra, um abraço para o pessoal lá da Adoletar, melhor loja de roupa infantil de Divinópolis. Deus continue abençoando a vida da Gra e de toda a equipe lá da Adoletar. Boa tarde, pessoal, boa tarde. Mais uma semana começando. E como eu disse, essa semana inteira nós vamos falar sobre os milagres de Jesus, alguns segredos. Eu espero que possa abençoar muito a sua vida, possa abençoar muito a sua jornada nessa semana. E para começar, nós iremos falar sobre o primeiro milagre de Jesus, que é o milagre que houve lá em Canaã da Galileia, o primeiro milagre do ministério de Jesus, quando ele transforma a água em vinho. Eu quero começar com este milagre hoje, e eu gostaria de te pedir que, se algo que eu for falando aqui fizer sentido para você, anote, tá? Para que você possa fazer um exercício durante toda a semana, tá? Um exercício de direcionamento dentro dos ensinamentos aqui que nós estamos vivendo. Jesus é convidado para um casamento em Canaã da Galileia, e ao chegar no casamento, está todo mundo muito alegre, todo mundo muito feliz, até que descobrem que o vinho do casamento acabou. E o vinho simboliza a alegria, o vinho simboliza um novo tempo. E percebem que o vinho acabou e a alegria acabou. Você entende que há poucos instantes atrás eles estavam celebrando um casamento. Passado-se um tempo, o vinho acabou e veio a tristeza sobre aquela festa, sobre aquele casamento. Assim é a nossa vida, cheia de altos e baixos. É ou não é? A nossa vida está cheia de altos e baixos. Tem dia que é bom demais, tem dia que é ruim demais. Tem dia que tudo faz sentido, tem outros dias que as coisas já não fazem mais tanto sentido. Tem dia que você está muito animado, tem dia que você tem resposta para tudo, e tem dia que lhe falta respostas. Assim é a nossa vida, cheia de altos e baixos. Por isso que é importante convidar Jesus para todos os momentos da nossa vida. Por isso que é importante convidar Jesus para estar conosco em todos os momentos. Nesse casamento lá em Canaã da Galileia, Jesus é convidado de honra. Existe uma certeza, pessoal, que não dá para viver sem Jesus. Não dá para viver alone, não dá para viver sozinho. Existe uma certeza que não dá para ter uma vida onde Jesus não faça parte dela. Até porque existem altos e baixos. N situações podem acontecer. E não dá para viver uma vida sem ter Jesus. Porque realmente a vida é feita de altos e baixos. Momentos de alegria e momentos de tristeza. O vinho acaba no casamento. E aí as pessoas ficam desesperadas. Porque o casamento iria acabar, aquele momento de alegria iria acabar. Aí Jesus fala com Maria e diz: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Esse momento aqui, pessoal, Jesus está falando sobre tempo. E existem duas formas de medir o tempo: Kairos e o Cronos. Kairos é o tempo de Deus e o Cronos é o tempo do homem. Para te explicar melhor isto, quando acontece a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus pega os 5 pães e 2 peixinhos, apresenta, e naquele momento eles começam a multiplicar. Se fosse no nosso tempo, no tempo do homem,
Quanto tempo é necessário para se criar um peixe? Quanto tempo é necessário para fabricar um pão? Esse é o tempo Cronos. O tempo Cronos, anota isso aí. Se alguém puder anotar aqui para eu fixar, o tempo Cronos depende do tempo. O tempo Cronos depende do tempo. Quanto tempo seria necessário, olha bem, para se criar um peixe, no mínimo 3 meses. Para se fabricar um pão, você teria que passar por todo o processo de fabricação do pão, colocar os ingredientes ali, a farinha, ovo, leite, fermento, amassar ele, esperar ele crescer e depois colocar ele para assar. Este é o tempo Cronos. O tempo Cronos é o tempo que depende do tempo. Obrigado, Camila. O tempo Cronos depende do tempo. Mas o tempo Kairos não depende do tempo, porque é no tempo de Deus. Na verdade, os céus, Deus sempre está na nossa frente. Então por isso que Jesus diz para aquela mulher, olha, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora, não está no tempo ainda. Então nós precisamos entender que o tempo humano, ele depende do tempo. Mas o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, ele é atemporal. Deus está ao mesmo tempo no passado, no presente e no futuro. Deus atua nas 3 dimensões de tempo. Deus ele pode voltar no passado para te dar vitória, mas ele também pode ir no futuro para mudar a sua realidade. Então Deus atua em 3 dimensões de tempo. E a multiplicação dos pães é um grande exemplo disso. Mas o segredo do milagre lá em Canaã da Galileia está no verso 5, que é a obediência. Obediência não é para qualquer um. Olha aqui, a Lara enviou: o tempo de Deus é atemporal, é isso mesmo. Deus está nas 3 dimensões de tempo. Mas o segredo do milagre de Canaã da Galileia é a obediência. Obedecer não é para qualquer um. E eu posso te dar um conselho: obedeça a Deus, mesmo não sabendo aonde a obediência pode te levar. Obedeça o direcionamento de Deus, mesmo sem saber aonde a obediência pode te levar. Na verdade, se Deus te deu uma ordem, faça. Mesmo sem recurso, faça o que Ele mandou você fazer. Porque se Ele mandou você fazer, confia, porque Ele vai financiar aquilo que Ele te direcionou. Tem gente que Deus deu uma ordem e você está com medo de fazer. Mas creia, se Deus falou contigo, se Deus te deu um direcionamento, Ele vai financiar esse projeto, Ele vai financiar este sonho. Se Ele te direcionou, obedeça, porque Ele é o maior financiador. E a melhor coisa que tem é ser sócio de Deus. Então obedeça, se Ele te direcionou, acredite que vai dar certo. Agora, a obediência te separa das demais pessoas. Na maioria das vezes, quem é obediente fica sozinho. É igual uma águia. A águia não voa em bando. Muito pelo contrário. A águia voa alto. E quanto mais alto você está, mais sozinho você fica. A obediência pode te colocar numa situação de solidão. Mesmo assim, suporte esse processo. Suporte esse tempo. Porque você é águia e você não nasceu para voar em bando. Muito pelo contrário. Você nasceu para voar sozinho. Porque a águia voa alto e a obediência te coloca em um lugar de altitude. A obediência te coloca em um lugar que nem todo mundo chega. Lembra que eu disse aqui no início? Obediência não é para todo mundo. Ainda sobre obedecer, faça o que Deus colocou em seu coração para você fazer. Mesmo que pareça pequeno, tá? Tem coisas que você vai fazer que talvez não faça sentido, que talvez não faça barulho. Mesmo assim, obedeça. Uma semente plantada, ela cresce silenciosamente, ela não faz barulho. Mas uma árvore derrubada, ela faz muito barulho, porque a destruição sempre terá um grande barulho. Mesmo que o que você esteja fazendo não faça tanto barulho, não tenha tanto sentido, não tenha tantos holofortes, continue fazendo, não saia da posição que Deus te colocou, não saia deste lugar que Deus te plantou. Mesmo que a obediência para você hoje signifique silêncio, mesmo que a obediência para você hoje signifique anonimato, continue obedecendo, porque a obediência te levará a um tempo de milagres. A obediência te levará a um tempo de relacionamento com Deus.
Aí Jesus manda encher as talhas de água, porque o vinho do casamento acabou. Ele diz, enche as talhas de água. Ele transforma a água em vinho. E aí ele manda servir primeiro o mestre-sala. Alguém escreve aqui, por quê? E coloca um monte de interrogação na frente. Por que Jesus manda servir primeiro o mestre-sala? Por que Jesus manda servir primeiro o mestre-sala? Olha, o milagre já aconteceu, o milagre era para os noivos, o milagre era para aquele casamento, Jesus já transformou a água em vinho, já aconteceu um milagre, assim como vai acontecer na sua vida também, assim como vai acontecer na sua casa também, mas Jesus manda servir primeiro o mestre-sala. Por quê? Porque foi o mestre-sala que trouxe a notícia que o vinho tinha acabado. Foi o mestre-sala que trouxe a notícia que o vinho tinha terminado. E Jesus diz, aquele que trouxe a notícia ruim, aquele que trouxe a notícia de derrota, vai ter que receber também uma notícia de vitória. Aquele que disse que os seus sonhos iriam acabar, vai ter que ver Deus te honrando, vai ter que ver Deus mudando a tua sorte, Deus mudando a sua história. Gente, já está quase chegando aqui no horário. Hoje eu acho que eu vou passar uns 2 minutinhos, porque é muito forte o que Deus colocou no meu coração aqui. Você sabe que a nossa live é todos os dias, de segunda a sexta-feira, de meio-dia ao meio-dia e 12. Vou pedir a sua permissão para passar alguns minutos do tempo, porque é muito forte o que eu quero dividir com você. Foi o mestre-sala que trouxe a notícia. Foi o mestre-sala que disse que o vinho ia acabar. E Jesus disse, aquele que trouxe a notícia de derrota vai ter que trazer uma notícia de vitória. Aquela pessoa que te ligou te dando uma notícia de derrota, aquela pessoa que te mandou um WhatsApp falando que não ia dar certo para você, vai ter que experimentar o milagre que Deus realizou na sua vida. Tem alguém aqui nessa live que crê nisso? Vai ter que experimentar a provisão de Deus na sua vida, porque provisão é recurso para a manifestação da visão que Deus te deu. Vai ter que ver o que Deus fez na sua vida. E aí as pessoas estão tomando vinho. Primeiro o mestre-sala toma, depois as outras pessoas começam a tomar o vinho, as pessoas que estão no casamento. E eles começam a dizer, olha, mas que estranho. Nos outros casamentos que nós fomos, primeiro eles dão o melhor vinho no início. E aqui foi ao contrário. O melhor vinho está sendo servido no final. Eu quero dizer algo para você. Você vai superar as expectativas de quem não conhece o propósito de Deus na sua vida. Já estou terminando, tá, pessoal? Tem gente que tem expectativas de derrota. Tem gente que olha para você e diz que nada vai dar certo. E eu estou aqui para falar o contrário. Você vai superar as expectativas de quem não conhece o propósito e nem o processo que você passou. Você vai superar a expectativa de muita gente. Tem gente achando que não vai dar certo, mas vai dar certo. Tem gente achando que não vai acontecer, mas vai acontecer. Tem gente achando que não vai ser agora, vai ser agora. Tem gente achando que não vai ter milagre, vai ter milagre. Tem gente achando que a sua alegria vai acabar, mas a alegria vai permanecer. Tem gente achando que você vai ser envergonhado, mas você não será envergonhado. Deus é contigo. Você vai superar as expectativas que as pessoas criaram ao seu favor, que as pessoas criaram sobre você. É tempo de milagre. É tempo de milagre. Assim como a água foi transformada em vinho, nesta semana haverá uma grande transformação na sua vida. Nesta semana haverá um grande tempo de milagres sobre a sua vida. Eu quero orar com você. Quero ministrar nessa primeira live, nesse primeiro dia, um grande milagre sobre a sua vida. Você pode conectar sua mão com a minha? Conecte a sua fé com a minha. Estenda suas mãos aí em direção do telefone. Eu vou orar com você neste momento. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos conectando fé com fé. A minha fé com a fé daqueles que estão assistindo essa live. E nós temos aqui muitas pessoas que precisam receber um milagre ainda nesta segunda-feira. E nós cremos que o Senhor é um Deus de milagres. Nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. E eu te peço que em nome de Jesus, que no seu nome, milagres possam acontecer. Eu creio que muito em breve teremos pessoas aqui contando o testemunho do que o Senhor está fazendo. Eu creio num Deus de milagres. Eu sou fruto de milagres. Eu sei o que o Senhor pode fazer. E eu ministro um milagre sobre cada uma das vidas que aqui estão. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente,
Que Deus te abençoe. Desculpe, passei 3 minutinhos, mas foi muito forte aqui o que Deus colocou no meu coração. Amanhã estaremos de volta, no mesmo horário, ao meio-dia, com uma live para abençoar a sua vida e abençoar a sua casa. Deus te abençoe.